conteúdo, particularmente, não que eu goste menos da língua portuguesa, mas a literatura também me interessa bastante, esse conteúdo me interessa bastante, né? Nós vamos falar aí na nossa aula de hoje sobre o pré-modernismo, o modernismo, né? E vamos falar da Semana da Arte Moderna, que foi um fato, né? Um fato histórico. Sem aquele momento não se teria uma independência na literatura, né? Uma mudança na característica da literatura, né? Uma literatura mais expressiva, né? Nas obras. Então, a gente vai estudar um pouquinho o que foi essa semana, né? O que aconteceu nesse pré-modernismo e o modernismo. A gente vai estudar, o conteúdo é bem legal, a gente vai ver aí o que aconteceu nessa semana, né? Basicamente, essa semana ela não teve, né? Ela não foi bem sucedida, mas ela teve alguns significados, algumas mudanças importantes para a literatura, né? Mas ela não teve um sucesso, né, por completo, ela não foi bem significativa naquela época, né? Mas a gente vai estudar um conteúdo bem legal de se falar. Vou compartilhar, então. Vou falar um pouquinho sobre o trabalho também. Deixa eu só esperar mais um pouquinho. O pessoal ainda está chegando. Caso eu veja que eu tenho que me estender um pouquinho, eu vou estender, mas eu acredito que o conteúdo dá para trabalhar aí até as 8h30. Vou compartilhar o trabalho para falar um pouquinho para vocês do trabalho. Só me deem um ok aí, como vocês sempre fazem. Se está aparecendo para vocês aí o trabalho, né? Ok, professor. Tá, obrigada. Então, nós vamos aí ter um questionário, né? Algumas questões relacionadas com o que eu vou abordar hoje em aula e o que tem lá na apostila de vocês, tá? Vão ter que explicar o que foi, né, o pré-modernismo, né, o que foram essas guardas europeias que a gente vai ver aí no conteúdo, né? Então, tudo que a gente vai estudar, vão ter algumas perguntas relacionadas aí, né? Porque a gente vai falar também, quando fala em literatura, a gente vai falar dos autores, das obras, né? Então, também vão ter que associar os livros aí, né? Com os trechos, então, associar a coluna com os livros e os trechos, né? Também tem questão aí para citar autores importantes dessa fase, do modernismo, né? Tem trecho aí de poema, né? Para comentar, para também marcar aí, né, a opção correta dentro das características do tempo, né, do período que se passa. Então, esse é o trabalho de vocês, tá? Bem descritivo em algumas partes, né? E também de marcar aí e de relacionar, né? Então, bem legal de fazer depois que vocês virem aí na aula as características. Então, vamos começar falando sobre o pré-modernismo, né? Antes de chegar, então, nesse período. Deixa eu compartilhar com vocês. Me deem um ok aí se vocês estão vendo direitinho. Ok. Tá? Tá aparecendo aí para vocês? Ok. Tá. Ok. Então, o que foi, né? O que o pré-modernismo? Só vou pedir para vocês desligarem o áudio para vocês me ouvirem bem, senão dá o meu eco, tá? Então, pré-modernismo, então, qual era, né? O que é o objetivo? O que foi, né? Então, a gente vai abordar o que foi esse pré-modernismo, como que ele se caracterizou, né? Porque a gente tem um autor aí muito importante nesse período, que ele vai ser o Euclides da Cunha, tá? Ele foi um dos mais importantes nesse período, tá? Um dos autores. Boa noite. Né? Que retrato que se tinha daquela sociedade brasileira, né?
que o outro autor, o Lima Barreto, vai falar, que vai mostrar isso, né? Porque quando a gente fala em período, a gente tem que lembrar também que ele dependia muito da estrutura, né? De como aquela sociedade brasileira vivia naquela época, né? Tudo foi influenciável o que se passava na época, né? Como essas cidades do interior aparecem nessas obras, porque Monteiro Lobato também vai vir no pré-modernismo, também vem na Semana da Arte Moderna. Então a gente vai ver essas características desses poetas. Graça Aranha também é um poeta bem marcado bem marcante desse período, né? Então a gente vai ver nessas obras, nessas características, né? Então, o que aconteceu aí? Ó? Os primeiros anos da República são agitados no Brasil. Tá? Então, o Nordeste ele é flagelado pela seca e sacudido pela Guerra de Canudos. Então, já se tinha um período turbulento, né? Então, essa literatura ela foi construída, essas obras falavam, retratavam, né, esse conflito, essa guerra que estava acontecendo. No norte, a borracha traz riqueza e prosperidade para uma região isolada, desconhecida, porque o nordestino, o Nordeste, ele vai ser muito caracterizado também, vai dar muita ênfase na literatura, né? A riqueza que São Paulo, né, era proveniente do café, o ouro negro. Então, todo esse contexto ele vai se fazer presente na obra literária, né? Os imigrantes começam a chegar com costumes diferentes, com culturas diferentes, que também fazem, né, essa mistura de obras. Então, como deu voz a essa diversidade de um país que ficou mais complexo? Porque essa diversidade de culturas, de costumes, né, nossos, do próprio país e dos que vieram de fora, né? Então, teve uma diversidade. Como é que será que ficou esse país? Como foi essa estrutura, né? Foi mais complexo, ficou mais diferenciado, e se teve uma mesclagem aí da literatura, né? Então, quais foram essas diferentes as propostas que os escritores nessa época, nesse período pré-modernista, traziam, né? O que eles queriam abordar? Porque literatura é uma forma de expressar e criticidade, né? Então, eles criticavam e expressavam aquilo que eles estavam sentindo, né? Literatura basicamente é isso, propor que o autor ele se expresse aquilo que ele está sentindo, né? Ele quer expressar alguma coisa que está incomodando ele, ou algum recado que ele quer passar, né? Então, esses autores aí, né, foram os primórdios, né, para uma literatura, para esse pré-modernismo, e depois eles aparecem lá na Semana da Arte Moderna, né? Então, muito influenciável o Euclides da Cunha, o Lima Barreto e o Monteiro Lobato, tá? E o Graça Aranha, que eu já tinha falado também. Então, esse Brasil republicano, ele estava passando por conflitos e contrastes, né? A proclamação da República, que foi em 1889, não representou uma mudança muito grande nesse cenário econômico brasileiro, né? A situação dessas famílias, as famílias que viviam ali no campo, 2/3 dessa população do país continuava sendo determinada pelos grandes latifundiários, né? Então, eles controlavam essas extensas proporções de terra, tanto no litoral quanto no interior, então não se tinha a independência, né? Eram controlados. Aí a gente tem uma imagem aí, né? Eu vou tirar aqui para ver se vocês conseguem ver ali. Proclamação da República, né? Essa imagem, ó. Ovação popular ao general Deodoro da Fonseca e Bucaiúva, né? Então, eles ali já estavam fazendo também uma rebelião, né? República queria uma diferença, queria um diferencial. Então, se teve a reforma da sociedade, das cidades, né? Então, nesse período, se tinha a transformação do espaço urbano, né? Um processo de europeização do país. Por quê? Porque se vinha de fora,
né? Então queria se mudar aquele espaço com uma característica que não era nossa, que era do europeu que vinha de fora, né? Então já se tinha uma transformação de mudar a própria origem do Brasil, né? Lá no Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Belém, eles foram mais afetados, porque ficaram conhecidos como bota abaixo, né? Abertura de largas avenidas e as imitações de prédios europeus. Então, a cidade, essa reforma que se dizia das cidades, né, já estava se perdendo a característica das cidades nossa, né? Já estava se perdendo uma identidade. E aí se teve esse deslocamento das famílias pobres, das áreas centrais, onde eles moravam, em cortiços, para uns lugares difíceis, de difícil acesso, né? Que nasciam-se as favelas. Então, olha só, já se teve também uma mudança onde famílias pobres, a pobreza já era se excluída, já era, não queriam perto, não queriam mostrar isso para as pessoas que chegavam, né? Ó, os escravos libertos viviam em estado de quase abandono, então eles não tinham educação, eles não eram empregados pelos proprietários rurais, né? Então se tinha aí já algo para se fazer uma criticidade, né? Já se tinha algo para falar que se não estava certo, né? Então, esses conflitos também tiveram aí no norte, no nordeste, né? Ó, se tinha. Por isso que muitas obras nordestinas retratam a seca, né, que foi um crônico problema, uma vida precária. Muitos aderiram à pregação messiana de Antônio Conselho Beato, né? Então, eles viviam numa situação precária e ainda influenciados pela religião, né? Conselheiro criou a comunidade de Belo Monte. Como líder religioso, eles entendeu com os poderes dos republicanos, né? Então, a questão ainda é da religião mandar na posição, né? Então, eles não estavam preocupados se estava passando por uma dificuldade da seca, né? Eles acreditavam que a religião resolvia tudo, né? Daí se teve no norte a Guerra de Canudos, que durou quase um ano, né? Que foi de 11 de 1896 a 10 de 1897. Aqueles que não aderiram ao apelo da religião, eles atendiam ao apelo do cangaço, né? Então, o que acontecia? Quem era influenciável, né, pela religião, deixa eu só... Deixa eu ver que eu vou ter que passar aqui, porque eu tive que sair. Então, aqueles que não se adaptavam dentro da questão da religiosidade, porque eles acreditavam que a religiosidade ela era acima de tudo, né? E o que acontecia? Aqueles que não aderiram, eles caíram para o lado do cangaço, né? E quem foi na literatura, que foi retratado depois, né? Que é uma literatura real que aconteceu, que fala aí, né, do Lampião. Então, o mais famoso líder do cangaço foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Então, além da história ser verídica, é uma característica, a literatura, a obra veio para retratar, né, que esse cangaço, esse cangaceiro, esse Lampião, né, retratava. Por que ele virou isso, né? Por que a questão aí, tem uma foto aqui para vocês verem, né? Porque eles não tinham a pobreza, eles foram exclusos, né? Eles não tinham voz. Então, a literatura ela vem com a criticidade, ela vem com essa questão de deixar bem claro aquilo que estava incomodando, né? Então, não sei à toa que se fala tanto desse cangaceiro aí, né? E as obras literárias, muitas criadas também com esses personagens. Se tinha a riqueza da borracha e do café, né? A Amazônia vivia a fase áurea da extração da borracha, né? Então, era um país rico, né? Cidades como Manaus e Belém tornaram-se grandes centros culturais, então a cultura, o país estava bem financeiramente, né? Com as suas riquezas
São Paulo expande-se economicamente, né, graças a essa cultura do café, que acelerou o processo de urbanização e de industrialização. Então, a cidade foi crescendo, né? Tudo isso impôs e a mudança sofreu mudanças, né? Mas que mudanças também acarretaram em outras coisas que se deixaram de lado, né? Muitos brasileiros migraram para São Paulo, né, na esperança de trabalho estável, mais bem remunerado. Então, se teve a expansão da cidade, e com isso, muitos brasileiros migraram, né? Teve um olhar para o Brasil neste momento histórico, então, aí no pré-modernismo, teve um olhar para o nosso país, significava ver um país multifacetado, né, com zonas prósperas, convivendo com vastas extensões marcadas pela pobreza. Então, além de um progresso enorme na questão da urbanização e da industrialização, se teve aí um aumento grande da pobreza. Né? Então, o desafio da literatura no pré-modernismo será representar esses contrastes, né? Então, representar a questão da evolução, da urbanização e da industrialização, mas também que se teve um aumento da pobreza. Tá? Então, tiveram autores que foram em busca de um país, né? As grandes mudanças políticas, sociais e econômicas não deixavam mais espaço para a idealização, não se tinha uma ideia, e sim uma produção, né? Onde todo mundo fazia aquilo que veio lá de fora, dos europeus, né? Então, o foco da produção literária nesse período se fragmenta e os autores escrevem sobre as diferentes regiões. Tá? Então, os autores vão focar nesse período os centros urbanos, os funcionários públicos, os sertanejos, os caboclos e os imigrantes. Então, eles vão falar, relatar sobre todos esses, né? Sobre essa literatura fragmentada, ou seja, vão falar um pouquinho de cada, né? Sobre fragmentos. Vamos falar um pouquinho da pobreza, vamos falar um pouquinho do nordestino, vamos falar um pouquinho dos funcionários públicos trabalhando aí nessa produção da indústria, né? Vamos falar dos imigrantes, qual a influência que esses imigrantes tiveram, tudo fragmentado, onde se entende cada período. Tudo era interesse para escritores, tá? Tudo que estava acontecendo era interesse. Para os autores que eu falei no início para vocês, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos. Então, esses autores aí foram que ficaram mais marcados nesse período, tá? Essa multiplicidade de focos, né? Ou seja, de vários termos, e interesses, torna impossível tratar o pré-modernismo como uma escola literária. Porque o pré-modernismo é considerado um período de transição, tá? Então, ele não é uma teoria fechada, ele teve muita transição no pré-modernismo, né? Teve algumas tendências das estéticas, da segunda parte, né? Antecipa outras, aprofunda. Então, não se teve uma teoria, quando a gente diz ali uma escola literária, não se teve fechado, foi se concluindo ideias, porque lá no modernismo, aí sim, já se escrevia, né? Já se tinha um conceito mais aprofundado do que estava se passando, que se passou para que pudesse tirar uma ideia, uma teoria, né? Então, qual era o projeto literário dentro do pré-modernismo, né? Um desejo de mostrar o Brasil real aos brasileiros. Então, o projeto literário não era esconder o que estava passando naquele período, no pré-modernismo, né? Tinha uma crítica à realidade social e econômica, então eles vão falar sobre a pobreza, o nordestino, né, o sofrimento ali do nordestino. Então, isso é uma crítica à realidade que eles estavam vivendo, né? Porque se tem pobreza, é uma realidade social e econômica ali, né? Algo não está certo. A linguagem era mais próxima do texto jornalístico, então contando fatos, né?
E aí, os autores aí, o que eles vão abordar nesse período, né? O Euclides da Cunha, ele já, como eu disse, ele foi o primeiro a ser citado, ele é o pioneiro, né, entre os pré-modernismos, da aproximação entre a literatura e a história. Quando a gente fala de literatura, a gente está falando de história, né? O período, a data que ocorreu, né? Então a gente está falando, está ligado uma literatura e a história junto, né? O escritor Joaquim Nabuco, ele definiu os sertões como a Bíblia da nacionalidade brasileira, porque o sertão o livro Os Sertões, ele vai falar, né, vai mostrar essa característica desse povo brasileiro, né, vai dar características da nossa nacionalidade, não da influência europeia, mas da nossa nacionalidade. Os Sertões, eles são um livro de difícil classificação, porque ele apresenta características como de texto literário por captar a sinceridade da alma simples e leal do sertanejo, então ele vai falar sobre o sertanejo. Ele vai falar de tratado científico, quando fala das características do solo do sertão nordestino. Ele vai falar da investigação socioantropológica, porque ele se preocupa em caracterizar sertanejo, ou explicar a gênese de Antônio Conselheiro como líder messiânico, né? Ele vai falar também da matéria jornalística por registrar em detalhes as lutas das tropas oficiais dos revoltos. Então, ele vai falar da nacionalidade brasileira mesmo, né? Então, a estrutura desse livro, dos Sertões, né, ela se divide em 3 partes, ó, que caracteriza essa nacionalidade. Ela vai falar primeiro da terra, né, porque ela vai falar aí das características do sertão nordestino, vai falar aí sobre o clima, sobre o solo, sobre como que é a nossa estrutura, né, a nossa terra. Depois ele vem com o homem, que é a segunda parte, que vai falar e vai dar a característica do sertanejo, né? Ele vai falar aí a apresentação do impacto desse sertanejo no meio de outras pessoas. E a terceira parte desse livro vai falar sobre a luta, né? Vai narrar esse embate entre essas tropas oficiais e os seguidores do Conselheiro. Então, esse livro ele termina com a descrição da queda de Arraial de Canudos e a destruição de todas as casas erguidas no local, né? Então, ele vai falar da identidade. Esse aí é o primeiro livro, né? Os Sertões, ó. Então, vai falar sobre toda essa região aí nordestina, né? O sertanejo descrito como por Euclides da Cunha. Então, como é que o Euclides da Cunha vai falar sobre o sertanejo, né? Aí eu peguei um trecho ali, né? Ó, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços, né? Então, ele está falando do europeu aí. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela ao contrário. Falta ali a plástica impecável, o desempenho, né? Estruturas corretíssimas das organizações atléticas, né? Então, ele vai falar aí sobre quem é o sertanejo, a característica do sertanejo, né? Vai falar do sofrimento que ele passava, quando ele fala, grava a postura normalmente abatida, num manifestar de disciplinência, que lhe dá um caráter de humildade deprimente, né? Tá, então, o Lima Barreto ele já vem sendo responsável por compor um retrato de partes dos centros urbanos, né, ignorando pela elite cultural do país, tá? Então, os subúrbios cariocas. E ele vai falar sobre romance, conto e crônicas, tá? Essas obras dele compõem um painel em que se desenham de forma mais clara e verdadeira, né? Então, ele vai relatar social típicos do Brasil. Né? Então, aqui a gente tem um pouquinho das obras dele. O Monteiro Lobato, né? É um escritor bastante conhecido entre as crianças. A gente acha que ele só escreveu obras infantis, né? Mas se dedicou a um estilo de escrita com linguagem simples, onde a realidade e fantasia estão lado a lado.
Então, pode-se dizer que ele foi o precursor da literatura infantil no Brasil. Né? Então, ele escreveu ainda outras obras incríveis, né, infantis. A Menina do Nariz Arrebitado, né? Então, ele teve contribuição, né? Urupês é uma coletânea de contos e crônicas, então foi considerada a obra-prima dele, né, que foi publicada em 1918, e inaugura na literatura brasileira um regionalismo crítico e mais realista do que o praticado anteriormente, durante o romantismo. Então, o que eu falo, né? Aí a gente tem a criticidade, né, a realidade. Então, a crônica que ele faz dá título ao livro, traz uma visão do caboclo brasileiro, né? Ó, aí está o Monteiro Lobato, com a coletânea do Urupês. Ele vai também usar na literatura, né, infantil, tem personagem, mas ele também retratou o Jeca Tatu, né? Que fala aí sobre o pobre caboclo. Então, ele também vai falar, ó, ele morava no mato, numa casinha de sapê, né? Vivia na maior pobreza. Então, ele também vai dar a característica desse povo brasileiro, né? Eu vou pedir só que vocês fechem o áudio, senão vocês veem meu eco aí vocês não entendem o que eu falo, tá? O Graça Aranha já foi um escritor e diplomata brasileiro. Ele é considerado um autor pré-modernismo no Brasil, tá? Porque ele foi um dos organizadores da Semana da Arte Moderna de 1922. Então, a gente vai ver ele lá na Semana da Arte Moderna, tá? Porque ele tá, participou de cargos que ocupou da diplomacia brasileira, tá? Ele esteve a par dos movimentos vanguardistas, né, que surgiram na Europa. E ele tentou introduzir, na maneira dele, na literatura brasileira, rompendo com a Academia Brasileira de Letras. E aí ele escreveu Canaã, né, que foi publicado a primeira vez em 1902, onde abordava a imigração alemã no estado do Espírito Santo, tá? Porque teve aí um conflito entre dois personagens na obra, Mikal e Lenz, que representavam diferentes linhas filosóficas. Então, temas como pressão feminina... Tem que sair aqui um pouquinho. Então, ele abordava... Então, ele abordava a opressão feminina, o imperialismo germânico, né? Então, ele traz um pouquinho esses relatos do militarismo, corrupção dos administradores públicos, né? Conflito de adaptação à nova terra são tratamentos nesse romance, né? Então, as obras dele abordavam isso. Então, vamos trocar o slide. Vamos trocar. Vamos falar, então... agora do modernismo, que entra com a Semana da Arte Moderna. Só me dê o que está aparecendo aí para vocês. Ok, professor. Ok. Eu, particularmente, adoro falar sobre a Semana da Arte Moderna, né? Não foi um fato muito marcante, mas tiveram coisas que foram interessantes. E se não tivesse esse período, se não tivesse essa semana, autores, ninguém teria mudado a literatura, né?
para deixar ela mais interessante, né? Então, eu acho importante. A Semana da Arte Moderna de 22, tá? Ela foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo. E ela contou com participações de escritores, artistas plásticos, arquiteto e músico. Então, tudo que envolvia arte. Todos que eram influenciados pela arte, né, se fizeram presente nesse evento. Foi inserida nas festividades de comemoração do centenário da independência do Brasil, tá? Em 1922, a Semana da Arte Moderna. E ela apresentava como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural brasileira a favor de um espírito novo e moderno, em oposição àquela cultura e à arte de teor conservador, predominante, tá? Então, eles queriam mudar essa ideia. Aí a gente tem aqui o exemplo do cartaz, que convidava para essa Semana da Arte Moderna, né? Então, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, realizava-se um festival com uma exposição com cerca de 100 obras e 3 sessões literárias e musicais noturnas. Então, onde chegava-se nesse evento, tinha uma obra, uma música, né? A produção de uma arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas da Europa, sem perder o caráter nacional. Então, era uma das grandes aspirações que a semana tinha de divulgar, ou seja, trazia a Europa, né, a influência que a Europa tinha, mas a ideia principal, o objetivo dessa semana era que não se perdesse o caráter nacional. Tá? Então, em São Paulo, dos anos 20, era a cidade que melhor representava condição, então, por isso que eles escolheram São Paulo para a realização desse evento. Então, tratava-se de uma próspera cidade que recebia grande número de imigrantes europeus e modernizava-se rapidamente. Então, ali era onde acontecia, onde estava acontecendo a mudança rapidamente, né? E era, enfim, uma cidade favorável a ser transformada num centro cultural da época. Então, abrigando vários jovens artistas. Então, foi aí onde aconteceu a Semana da Arte Moderna. Esse era o ano em que o país comemorava o primeiro centenário da independência. Então, os jovens modernistas pretendiam redescobrir o Brasil, né? Libertando-se das amarras que prendia, né, os padrões estrangeiros. Então, seria um movimento pela independência artística do Brasil. Os jovens modernistas da semana negavam, antes de mais nada, o academicismo. Então, eles não queriam só a teoria, eles queriam mudar isso. Eles estavam já influenciados esteticamente por tendências e movimentos como o cubismo, o expressionismo, né? Que foram essas obras diferenciadas aí, que foram diversas ramificações pró-impressionistas, né? Até aí, nenhuma novidade, nem renovação. Mas, partindo desse ponto, eles pretendiam utilizar tais modelos europeus, de forma consciente, para uma renovação da arte nacional. Então, eles estavam preocupados em realizar uma arte nitidamente brasileira, com característica brasileira, né, sem complexos de inferioridade em relação à arte produzida na Europa. Essa arte nova aparece inicialmente através da atividade crítica e literária de Oswaldo de Andrade, Menotti Del Pitta, o Mário de Andrade. Então, esses foram que deram a capa para fazer, deram a tapa, né, a cara a tapa para fazer essa mudança. E outros autores, outros artistas que vão se conscientizando do tempo em que vivem, né? Então, o Oswaldo de Andrade já era em 1912, tá? Ele já falava do Manifesto Futurista, né, de Marinetti, que propõe, que propunha aí, né, o compromisso da literatura com a nova civilização técnica. Só que ao mesmo tempo que o Oswaldo de Andrade alerta para essa valorização das raízes nacionais, que deve ser o ponto de partida para os artistas brasileiros,
criava movimentos como o Pau Brasil, escreve para jornais expondo suas ideias renovadoras de grupo de artistas, né? Começava a se unir em torno de uma nova proposta estética, né? Antes dos anos 20, são feitas em São Paulo 2 exposições de pintura que colocavam a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros, né? A de La Sarre Segal, em 1913, e a de Anita Malfatti, em 1913. Então, a gente já tem aí uma estrutura já diferenciada de obra, né? Vindo lá da Alemanha, o pintor La Sarre Segal, ele realizou uma exposição em São Paulo e outra em Campinas, ambas recebidas com uma fria polidez, né? Não se tinha característica nossa, né? Então, o Segal ficou desanimado, seguiu de volta à Alemanha, só retornando ao Brasil 10 anos depois, quando esses ventos sopraram mais a favor. Então, ainda não se tinha interesse nas obras dele, né? Essa exposição da Anita Malfatti, que foi em 1917, tá, que recém-chegada dos Estados Unidos e da Europa, foi um marco para o modernismo brasileiro, né? As obras dela tinham tendências vanguardistas, tá, lá no exterior, e que chocaram grande parte do público, causando violentas reações da crítica conservadora, né? A gente tem aí a Boba, que é um quadro muito famoso dela, né? O Homem Amarelo. Então, dessa polêmica toda, o artigo que o Monteiro Lobato fez para o jornal Estado de São Paulo, ele chamava A Propósito da Exposição Malfatti, publicado na seção Artes e Artistas. Tá? Então, foi a reação mais contundente dos espíritos conservadores. Então, a gente teve uma crítica aí da... Só um pouquinho. Anita Malfatti e o Monteiro Lobato, né? Porque o Monteiro Lobato, primeiro, ele fez tava tradicional dele, depois ele começou a ver que também tinha que ter uma mudança, né? E aí ele criticou a Anitta primeiro. Então, no artigo publicado nesse jornal, o Monteiro Lobato, preso a princípios estéticos ainda conservadores, afirma que todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. Então, ele ainda estava preso e criticando porque a Anitta já estava passando pelo esse processo de mudança. Mas o Monteiro Lobato vai mais longe a criticar os novos movimentos artísticos. Assim escreve que, quando sensações do mundo externo transformam-se em impressões cerebrais, nós sentimos, para que sintamos da maneira diversa, cúbica ou futurística. É forçoso ou que a harmonia do universo sofra completa alteração ou que o nosso cérebro esteja em pane por virtude de alguma grave lesão. Então, ele critica aí que ninguém estava pensando, né, ao publicar aquelas obras ali. A exposição, então, marcou o início de uma luta, reunindo ao redor dela jovens despertos para uma necessidade de renovação da arte brasileira. Ela não foi sucedida, mas depois dessa semana, né, esses jovens que já estavam com uma ideia, que já pensavam em ideias diferentes, né, ajudou para incentivar que mudasse essa característica nas obras literárias, né? Então, além disso, os traços dos ideais que a semana propunha já podia ser notado em trabalhos de artistas que dela participavam, né? Então, além de outros, foram excluídos do evento. Por que a semana não teve mais sucesso, né? Porque as pessoas não queriam que sofresse essa mudança, né? Essa evolução na literatura, né? Então, desde aquela exposição da Malfatti, havia dado tempo para que os artistas de pensamento semelhante se agrupassem. E em 1920, por exemplo, o Oswaldo de Andrade já falava de amplas manifestações de ruptura, com debates abertos. Então, essa divisão entre os defensores de uma estética conservadora e dos renovadores ali já prevaleceu por muito tempo e atingiu um clímax na Semana da Arte Moderna, né? Então, entraram em conflitos, né?
Então, voltando lá no evento, no interior do teatro foram apresentados concertos e conferências, enquanto no saguão foram montadas exposições de artistas plásticos, né, como os arquitetos Antônio Moy e Jorge Princibel, os escultores Vitor Brecht e Harbert, né, e os desenhistas e pintores Anita Malfatti, de Cavalcante, né, John Graz, Martins Ribeiro, Ziaita, João Fernando, todos esses aí eram os desenhistas e pintores que se destacaram, né? Ignácio da Costa Ferreira, Vicente do Rego Monteiro e Di Cavalcante, né? O idealizador da semana. O Di Cavalcante foi idealizador da semana e autor do desenho que ilustra a capa do catálogo, né? Além disso, haviam escritores como Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade, né? Quem mais? Menotti Del Pitta, Sérgio Millet, Plínio Salgado, Ronaldo de Carvalho, Álvaro Moreira, Renato de Almeida, Ribeiro Couto e Guilherme de Almeida. E na música estiveram presentes aí nomes consagrados como Vila Lobos, né? Hernani Braga e Frutuoso Viana. Então, essa semana, de uma certa maneira, nada mais foi que uma evolução, né, de novas ideias totalmente libertadas. Então, basicamente é isso, né? Nacionalistas em busca de uma identidade própria. Esse aí foi o objetivo da Semana da Arte Moderna. Isso foi o objetivo do modernismo, né? Uma identidade própria, uma maneira mais livre de expressão. Não se tinha, porém, um programa definido. Sentia-se mais um desejo de experimentar diferentes caminhos do que definir um único ideal moderno. Então, aí tem o que ia se passar, né? Na segunda, foi a casa cheia, a abertura oficial desse evento, espalhados pelo saguão do Teatro Municipal, várias pinturas, esculturas, né? O espetáculo tem início com a confusa conferência de Graça Aranha, né? E tudo transcorreu em certa calma nesse dia. Então, a segunda, primeiro dia foi tranquilo, né? Na quarta, o Guiomar Novaes era para ser a grande atração da noite, porque ele conta à vontade dos demais artistas modernistas. Né? Aproveitou o intervalo de espetáculo para tocar alguns clássicos consagrados, né? Mas a atração dessa noite foi a palestra de Menotti Del Pitta sobre a arte estética, porque ele apresentava os novos escritores dos novos tempos e surgem vaias e barulhos diversos. Então, eles foram criticados, não foram aceitos, né? Então, quando o Ronaldo de Carvalho lê o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, né, que esse poema critica o parnasianismo e os seus adeptos, então vai criticar essa cultura fechada, o público faz coro atrapalhando a leitura do texto. Então, a sociedade não queria aceitar sobre aquela crítica. Né? Então, a quarta-feira, o segundo dia, se teve muita negação, né? Na sexta, o dia mais tranquilo da semana, tiveram apresentações musicais de Vila Lobo, né, com outros músicos. Já estava um número mais reduzido, né? Mas ainda eles criticavam bastante, tá? E mais tarde, outras músicas, a questão de músicos, né? Mas acredita-se, então, que a Semana da Arte Moderna não tinha tido originalmente alcance e amplitude que posteriormente foram atribuídos ao evento. Né? Essa exposição de arte foi, por exemplo, parece não ter sido coberta pela imprensa da época. Somente teve nota publicada por participantes da semana, que trabalhavam em jornais, né? Então, só se foi divulgada essa semana, só foi, e é falado, né, quando se é abordado na literatura, porque esses autores, esses participantes aí que tinham, né, contato com a publicidade, né? Então, o Mário de Andrade, o Menotti Del Pitta e Graça Aranha. Então, esses três conferencistas, né, cujas ideias causaram grande alarde da imprensa.
Então, essa semana não foi tão importante no contexto temporal, mas o tempo apresentou com valor histórico e cultural, talvez inimaginável naquela época, né? Não se pensava que ia ter essa revolta, essa mudança. Não havia esses participantes, né? Essa ideia, com esses ideais comuns, né? Então se dividiu em diversas tendências diferentes, né? Então, esses movimentos que surgiram da década de 1920 destacavam o movimento do pau-brasil, né, o movimento verde-amarelo e grupo ANTA, movimentos antropofágicos, né? Então, para criticar essa sociedade aí que estava fechada, não se tinha uma identidade própria, né? Então, a principal forma de divulgação dessas novas ideias se tratava através das revistas, não se tratava através de obras, né? E aí se teve esse movimento do pau-brasil, que foi um movimento artístico no Brasil em 1924, pelo Oswaldo de Andrade e a Tarsila do Amaral, porque eles apresentavam uma posição primitiva, né, buscando uma poesia ingênua, uma redescoberta do Brasil e do mundo, né? Então eles queriam exaltar a inovação da poesia, né? Queriam mudar, queriam dar uma cara, uma nacionalidade, uma característica nossa, né? Aí tiveram vários movimentos, esse do pau-brasil, o movimento verde e amarelo, né, que foram movimentos culturais que vieram depois, que foram decorrentes da Semana da Arte Moderna. Ela não teve uma influência grande, mas aquelas pessoas que tinham os mesmos ideais que aqueles que apresentaram suas obras, vieram a fazer esses movimentos para que se mudasse, né? Então, na literatura tem essas características de textos patrióticos, né? De idealização do país, né? Umas características mais formais, mais tradicionais. Né? Eles recusavam qualquer ideia que iam contra, né? Então, esses movimentos, eles foram mudando, né? Teve o manifesto antropofago, né? Que foi um manifesto literário também, né? Então, eles propunham, basicamente, tirar essa cultura, essas técnicas importadas e dar uma característica brasileira, uma nacionalidade, né? Então, essa linguagem desse manifesto continha fragmentos poéticos mais bem-humorados, tornava uma parte teórica, um movimento mais crítico, né? Então, depois dessa Semana da Arte Moderna, que se deu uma abertura, né, para obras que retratassem a cultura e a nacionalidade brasileira, né? Do jeito que as pessoas quisessem se expressar, né? A Tarsila do Amaral foi uma que veio, essa obra dela, o Abaporu, né? Os Operários, da Tarsila do Amaral também é bem conhecida. Então, trazer o Abaporu, né? É a questão aí, falando um pouquinho do índio, um pouquinho desse brasileiro que é mistificado, né? Que é um pouquinho de cada cultura, os operários que fazem a produção aí, né? Onde cresce uma cidade, mas que tem por trás são as né? Então, a literatura se quebrou depois dessa Semana da Arte Moderna para reconstruir, para redescobrir uma nacionalidade nossa, sem precisar. Os europeus traziam, né, a característica, influência, mas também a nossa nacionalidade se tinha muito para falar, né? Então, os artistas que iniciaram o modernismo no Brasil e que participaram dessa semana, eles tiveram muita influência, né? A gente também teve as vanguardas europeias, né? Que foram essas aqui, ó. Porque são características que foram se imigrando nas obras, né? Vão ter obras aí, impressionismo, expressionismo, o cubismo, o futurismo, o abstracionismo, o dadaísmo, o surrealismo, né? Essas vanguardas deram a origem à arte moderna, né? O impressionismo, né?
traz a realidade, impressiona aí quando eu olho a realidade da foto, né? Pontilhismo, usado com pontinhos, né? Expressionismo. Né? Então, essas vanguardas aí foram o cubismo em formas cúbicas, né? Formas geométricas. Palavras que se formavam formas geométricas, cubos, né? Ou linhas. Não, tá mudando os slides. Ah, trancou? Agora tá aparecendo? O mesmo ainda. Trancou, então. E agora? O mesmo. Trancou, então. Mas é só para citar para vocês, porque os nomes que eles usavam, né? Para as obras, né? As características das obras, então, né? Que vai estar lá no apostilo de vocês também. Mas só para dar o impressionismo, impressionava quando se via a obra, né? O expressionismo expressava alguma coisa, alguma criticidade, né? O cubismo, que vinha nas formas, né? O uso das formas geométricas. O futurismo, que já se planejava uma obra mais futurística, né? O que vinha de tecnologia mais. O abstracionismo, né? Que usava muito a obra focada no objeto. E o dadaísmo, que entrava ainda na questão mais usada, a questão da religiosidade, né? E o surrealismo, que se usava a realidade mesmo, né? Só essas vindo, depois dessas vanguardas aí, elas vieram conforme a evolução da Semana da Arte Moderna e do modernismo, né? E aí se caracterizaram essas questões das obras. Tá, galera? Então, essa é a aula de literatura, tá? O conteúdo é bem bom. Depois, se vocês puderem ler o polígrafo ali, também vai falar de tudo isso que eu falei, né? Com características, dando exemplo aí com calma. Eu finalizo, né? Agora vocês vão ter outras aulas aí semana que vem. Quero pedir desculpa para vocês, né? Com toda essa situação aí que teve esse semestre aí, muitas coisas que aconteceram, né? Fatos pessoais meu, né? Mas espero que eu tenha ajudado vocês aí no conteúdo, né? Fico à disposição. Tenho trabalho de literatura para entregar. Quem não entregou tem a prova de português, né? E fico à disposição para qualquer dúvida que eu possa ajudar vocês, tá? Um bom final de semana. Não desistam aí, vão até o final. Diploma é importante, sim, né? Por todo o trajeto que vocês estão tendo, né? Se orgulhem, não desistam e não parem de estudar também, né? Termina agora, vai para uma faculdade, uma pós aí, pensem no a mais, né? E sintam-se sempre felizes e satisfeitos no que vocês estão fazendo, tá bom? Boa noite, bom final de semana. Obrigada. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite.
Sora, me diz uma coisa. Oi. O trabalho esse de literatura é aquele que já tá lá no grupo? Isso, esse mesmo. Tá, então tá bom, obrigada. De nada, boa noite. Boa noite.